Bom dia, vocês me ouvem bem? Aê, que bom, mais uma vez aqui, agradeço o convite da casa, sempre uma bênção estar aqui na Casa Espírita Allan Kardec de Campinas. E hoje quero falar sobre passagem. Muito bem, hoje é Páscoa, né? Na tradição católica, muitos cristãos católicos hoje, não é, confraternizam a ressurreição de Jesus. Eu quero refletir hoje sobre o símbolo da Páscoa judaica, sobre o símbolo da Páscoa católica e espírita. Se bem que dentro do espiritismo nós tradicionalmente, não falamos de Páscoa como uma data específica espírita. Mas sim, há uma simbologia muito interessante dentro do fenômeno da Páscoa. E quando a gente fala em Páscoa, a gente está falando também em passagem, porque é a tradução da palavra Pessah, ok? Passagem, somos todos passantes, como já disse o padre francês Jean-Yves Leloup. Somos todos passantes, estamos aqui de passagem, não estamos? Ok? Precisamos passar, precisamos do movimento, a vida é movimento. Vocês acham que vocês estão parados agora, mas vocês não estão parados. Porque dentro do corpo de cada qual, vocês estão parados talvez na parte motora, mas as células, o coração, sístole, diástole, o tempo todo, aperta, contrai e vai para que a vida prossiga. Movimento é para a vida, sempre. Estagnação é para a morte. Os nossos pulmões estão exatamente nesse momento, diminuindo, aumentando, vão se ampliando, o ar vai entrando e nessa troca gasosa constante, a vida orgânica continua. Então vocês não estão parados, vocês têm um movimento acontecendo dentro de vocês. E o pensamento, então, gente, esse também, sempre em movimento. Eu estou falando aqui, vocês talvez já estejam aí, nossa, não é, refletindo sobre aquilo que eu estou trazendo. Muito bem, é sobre movimento que nós vamos falar. É preciso pensar o quanto nós somos convidados por Deus ao movimento. Esse é o fio condutor da manhã de hoje. Nós vamos precisar sempre nos movimentar. E este movimento, por vezes, passa por vales dolorosos. Que aí a gente pode ter já falado do primeiro símbolo, da passagem da Via Crucis, quando Jesus faz aquele caminhar com a cruz tão pesada que até Irineu precisou auxiliá-lo em determinado momento, para depois desta passagem, dessa dificuldade, ele mostrar, que sim, a vida continua. Então ele se materializa 12 vezes, segundo os estudiosos, que aí os católicos vão chamar de ressurreição. Para nós é uma materialização, uma questão de conceito, sim. Não é só de palavras, são conceitos diferentes de fato, fazem muita diferença. Então foi preciso esta passagem e Jesus veio e novamente em passagem ele para de se materializar, certo? E nós então contatamos a energia do Mestre por outras vias que não materiais. Faz sentido até aqui? Tudo bem. Então vamos lembrar, vocês faziam maquete na escola sobre o sistema solar? Eu fiz, então tem o desenho, a gente lá põe o Sol e aí os círculos, Estava agora mesmo falando sobre a questão dos círculos concêntricos. Íamos lá desenhando todos os planetinhas e tudo muito estático, não é assim? Pois é, mas não é assim. É assim como a gente aprendeu. Na verdade, gente, é assim. É assim que funciona. O nosso Sol, ele se movimenta sem parar no universo. Isso aqui é uma reprodução em 3D feito por cientistas.
Então, os planetas vão atrás do Sol e vai aliar uma corrida. E não é só o nosso sistema que está fazendo esse movimento. Todos os sistemas estão em movimento sem parar. Isso é ininterrupto. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela se movimenta como um peão e faz um movimento muito bonito, não é? Parece uma arraia no mar. Todas as galáxias se movimentam. De vez em quando a gente escuta uma notícia que galáxias se chocaram. Por que elas se chocam? Porque elas estão em movimento? Tem movimento o tempo todo, certo? Esse é o convite da vida. Movimento. Movimento. Todas as vezes em que a gente realiza uma estagnação, nós adoecemos. Então eu vou falar um pouquinho sobre doença, sobre saúde, sobre estagnação, sobre movimento. E, enfim, sobre evolução. Porque o movimento nos impulsiona à grande lei, não é? Que é da evolução. Agora vamos falar um pouco sobre esse sentido de passagem. Pesar, o CH no final ali tem som de R em hebraico, tá? Então, pesar significa passagem, também pode significar salto, pulo. Né? Representa o êxodo dos hebreus, dos judeus, que foram 400 anos escravizados no Egito. Então, todos os anos, essa é uma das festividades, uma das celebrações mais importantes para o povo judeu, tá? Para o povo judaico, que é a festa de Pêssar, que também dura uma semana. Os católicos fazem uma semana de Semana Santa, não é? Pois é, os judeus têm uma semana de Pêssar. Qual é o objetivo? É relembrar que eles foram escravos por 400 anos e que ao comando de Moisés, depois de vários pedidos e situações e 10 pragas e tudo mais, eles conseguiram sair do Egito, atravessaram o Mar Morto. Vocês lembram do filme Êxodo, né? Quando Moisés levanta o cajado e o mar se abre e eles conseguem passar pelo Mar Vermelho? Depois do Mar Vermelho foram 40 anos de deserto. Se vocês olharem o mapa do Oriente Médio, você vai se perguntar, mas caramba, por que 40 anos parados ali no deserto que dá para atravessar, sei lá eu, gente, em 3 semanas, 4 semanas? Qual seria o sentido disso? Não é? Pois é, dizem que são 40 anos do deserto porque aquela geração não deveria entrar na Terra Prometida, mas sim a próxima geração. Lembrando que a longevidade naquele período, enfim, deveria ser a próxima geração a adentrar a Terra Prometida. Por quê? Há que se treinar, há que se passar pelo deserto para estar preparados, para estarem preparados para a Terra Prometida. E quando eles chegam na Terra Prometida, ali começa uma outra saga, que eu não vou adentrar aqui hoje. Então, Pêssar são principalmente 2 jantares em 2 noites, aonde os judeus se reúnem e eles recontam a história do Êxodo. Então eles colocam ervas amargas, água com sal, erva amarga para as pessoas experimentarem como deve ter sido amargo tanto a escravidão como os 40 anos de deserto. Água com sal, né? Então eles molham a batata na água com sal para lembrar das lágrimas pelas mães que perderam seus filhos, por aqueles que tiveram que deixar tudo para trás, né, o desapego total da vida que eles estavam levando. Ali também tem um cordeiro representado, porque esse cordeiro alimentou o povo no começo, né, para a sua saída. Tem o pão ázimo, porque não deu tempo de fermentar nada, não deu tempo de fazer o fermento, lá o fermento natural, claro, né? Então eles tiveram que sair com pão ázimo, que é chamado matzá. Todos esses elementos estão na mesa, não é? Porque os judeus, de forma geral, eles usam muitos alimentos de maneira simbólica, não é? Para que as novas gerações não se esqueçam da conquista da liberdade, o quanto é difícil. E simbolicamente, o quanto esta passagem nos ensina e nos faz seres melhores.
E aí agora o convite nosso é, e a Páscoa espírita? Será que tem um símbolo para a passagem, para nós que somos espíritas? A história que Jesus viveu da crucificação, a materialização nós já conhecemos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas para nós, qual seria o símbolo da matéria ao espiritual? Uma passagem, convite, movimento para a nossa evolução. E aí a primeira pergunta que eu faço a vocês e que talvez a gente possa se fazer: vamos pensar no Egito? O meu convite é que vocês se perguntem: o que me escraviza hoje? Qual é o meu Egito? Aonde que eu estou preso? Aonde que eu estou presa? Existe alguma coisa que eu sinto que me aprisiona no meu desenvolvimento? Não consigo chegar no estado de bem-estar com relação a um ou mais temas? Pensando aqui na parte mais subjetiva, será que o que me escraviza são os meus próprios pensamentos ruminantes, monotemáticos? Ou será que o que me escraviza são as minhas mágoas, as minhas histórias do passado, as minhas feridas não revisitadas, que trazem tristezas, raivas, ansiedades? Será que o meu Egito são os meus medos? Eu tenho medo de me movimentar muito na vida. O meu movimento é mínimo, como na parábola dos talentos. Eu recebi um talento, deixa eu guardar ele, vou esconder ele aqui. Eu não vou botar ele em movimento na vida, porque eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de fracassar. Esse pode ser o meu Egito, né? Quanto tempo estou presa nesta situação? Será que o meu Egito é a profissão que eu escolhi? Me sinto, não sinto, não é, que eu sou útil como eu gostaria de ser nessa minha profissão? Pode ser. Será que o meu Egito está dentro da forma como eu me relaciono com as outras pessoas? Eu fico sempre naqueles mesmos ciclos, não é? Romance, e aí entra em crise, aí fica tudo muito ruim, eu não consigo sair, sempre repetindo ciclos. Ou eu sempre sou explosivo em determinadas situações da vida, não consigo sair desse comportamento que me gera tantos transtornos e transtornos das pessoas que convivem comigo. Será que o meu Egito é a minha relação com dinheiro? O meu medo que não vai ser suficiente, eu preciso acumular mais. E sob qualquer ameaça eu paro de dormir, eu paro de viver por conta dessa questão, ou então eu só focalizo isso, eu preciso ganhar muito, muito, muito mais. O meu Egito pode ser uma fuga também, uma fuga da vida real, como ela citou, às vezes através de eletrônicos, da tecnologia. Então eu me esquivo da realidade porque eu sinto que eu não quero enfrentar, eu não quero me movimentar na realidade, e eu entro no virtual para me afastar dessa realidade que parece que é opressora. Eu não quero, aqui eu tenho um controle, eu vou ver o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu escrevo o que eu quero, eu me divirto e eu esqueço. Eu coloco aspas no esquecimento, porque em verdade tudo aquilo que não é visto está sendo armazenado também dentro de mim, eu estou perdendo tempo. A alma inconscientemente vai guardando tudo aquilo que é realizado e o que não é realizado também. Tudo isso, meus queridos, minhas queridas, em nível subjetivo. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas também acontece no nível macro, no nível social, não é? Estamos no planeta Terra, querido planeta Terra, que por enquanto é o nosso Egito, porque é um planeta de provas e expiações. É sim um planeta que dá para a gente ter liberdade do sofrimento de uma hora para outra? Me libertei dos sofrimentos, não sou mais escrava. Não, nós somos ainda escravos porque somos herdeiros de nós mesmos. E aquilo que nós semeamos em encarnações anteriores estamos colhendo.
Precisamos fazer a nossa passagem, né? No sentido de atravessarmos o Mar Vermelho, chegarmos no deserto para irmos à Terra Prometida, para então herdarmos uma Terra Prometida que é o mundo de regeneração e o mundo feliz. Por enquanto nós continuamos herdando um mundo de provas e expiações que sim, globalmente, coletivamente é o nosso Egito, por enquanto. Então nós precisamos sair do Egito, concordam? Eu quero. Nada contra o Egito país, tá? É o Egito simbólico, né? Vamos enfrentar o Mar Vermelho, sim. Sempre que nós entramos em movimento, algo me angustia, me sinto aprisionado, me sinto aprisionada, preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa, né? E aí vem o Mar Vermelho, daquela altura que está ali na imagem. Vocês estão vendo o Mar Vermelho? Naquela altura básica, dá para ver no slide? Parece que eu me inscrever para um novo curso pode ser num determinado momento um mar vermelho à minha frente, não é? Eu mudar de casa, eu trabalhar as minhas emoções, nossa, é tão difícil, eu escuto isso tanto, né? Os pacientes, os amigos, as amigas, os familiares me dizem, quando a gente traz algumas ponderações, as pessoas respondem assim, ai Cláudia, mas é tão difícil, como se me dissesse assim, ai Cláudia, mas tem um mar, uma barreira de mar na minha frente, eu não consigo atravessar isso, né? Então quando eu escuto, mas é muito difícil, eu também já estou escutando, eu não sei se eu quero abrir esse mar vermelho que você está propondo aí. E a terapia, o processo psicoterápico é enfrentar e abrir o mar vermelho. E às vezes esse mar vermelho é o nosso próprio inconsciente, é o nosso eu, que nós não queremos reconhecer. Porque reconhecer as próprias sombras nos machuca. Nós temos medo de nos afogarmos no nosso próprio eu. Então é melhor ficar na máscara, que é o nosso Egito. É doído, é apertado, é inconveniente, me adoece, mas eu conheço em Egito 400 anos, conheço bem. O que tem ali no meio do mar? Eu não sei, não quero ir. Mas quando nós nos movimentamos e saímos, queremos sair daquilo que nos aprisiona, qual é o nosso cajado? E agora vamos para Jesus, não vamos para Moisés, né? É o salto da fé, é o salto da fé. Vocês já assistiram Indiana Jones? A Última Cruzada, né? Quando o Indy tem que saltar um desfiladeiro, a princípio fazer a passagem dele por um desfiladeiro para chegar lá no grau para salvar o pai que estava morrendo lá atrás, né? E ele fecha o olho, ele se lembra, eu preciso confiar, ele precisava dar o salto da fé. E quando a gente já fica suando frio ali, né, assistindo o filme, quando ele dá o salto, o piso aparece. O símbolo, nesse momento, é fantástico. E aí ele consegue correr. O que Jesus, o que Deus nos pede? Confia. E está nessa passagem que eu coloquei lá no final, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Um pouco antes, Jesus pergunta por que vocês andam tão ansiosos, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Olhar as aves do céu. Elas não semeiam, não plantam, não colhem, não guardam nada em celeiros. Mas Deus, que é o Pai, não deixa faltar nada para elas, quanto mais para vocês. Olhai os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não costuram, mas se vestem mais lindamente do que o próprio rei Salomão, que era ali o símbolo da riqueza e da ostentação naquele povo. E aí ele arremata lindamente que esse é o nosso cajado para enfrentarmos o Mar Vermelho. Fazei o que é certo, fazei o que é do reino, fazei o que é da lei, e tudo o mais vos será acrescentado. Confia. Você está em movimento, você quer o melhor, você está servindo, você está trabalhando, você está se movimentando amorosamente, confia. É possível enfrentar o Mar Vermelho.
Esse é o nosso cajado. E aí o mar se abre incrível, e nós conseguimos passar. Eu atendo muitas pessoas enlutadas que antes das suas perdas, se você fosse fazer uma entrevista a essas pessoas, perguntar: imagine que você está sem o seu filho, 12, 15 anos de idade, a pessoa vai dizer: eu morro junto, eu morro, eu não aguento. Muitos falam: Deus me livre, Mãe Maria me livre disso, eu não vou aguentar, não é? E quantas pessoas que pensavam isso, disseram isso, e estão sim na vida. E apesar do luto, e apesar da dor, e apesar da saudade, apesar da tristeza que revisita o coração materno, o coração paterno, essas pessoas seguem produtivas no mundo. Essa é a passagem, né? Sim, é incrível, porque é um paredão de água que essas pessoas conseguem ultrapassar, sem se afogar. E nós podemos fazer isso, enfrentar o nosso mar vermelho, né? O que nos segura de frente a esse mar simbólico, né? Temos medo de falhar, temos medo de não ter o controle sobre aquilo que virá depois ou no processo. Gostamos de ter tudo controladinho, quando na verdade é o ego que quer controlar, porque nós não controlamos nada. Para chegar da minha casa aqui, eu achei que eu estava no controle, mas se viesse um ônibus ou um caminhão de um jeito que eu não pudesse controlar, não teria chegado aqui hoje para falar com vocês. Talvez na mesa mediúnica em algum outro momento, não é? Que controle nós temos? Mas nós queremos o controle, e às vezes o fato de queremos tanto controlar o incontrolável, ficamos presos no Egito, não enfrentamos o mar vermelho da nossa existência, né? Não aprendemos a desapegar do controle, não queremos enfrentar o inesperado, não queremos morrer, não queremos morrer. O tempo todo estamos evitando exatamente o inevitável, a morte. Claro que vamos nos cuidar para não morrer, eu não quero desencarnar agora, eu adoro viver. Mas a morte é uma possibilidade, e mais que isso, uma possibilidade para agora, mas ela é uma realidade em qualquer outro momento. Ela vai acontecer. Muito bem. E quando a gente precisa chegar no deserto? Como os hebreus passaram 40 anos, segundo as escrituras, Jesus ficou 40 dias, Saulo de Tarso ficou 3 anos, não é? O deserto, ele é muito simbólico. São João da Cruz escreve um livro no século XVI, belíssima obra, chamada A Noite Escura da Alma. São João da Cruz era amigo de Santa Teresa d'Ávila. E ele, tendo passado pela noite escura da alma, que nós vamos entender como sendo o nosso deserto também, né? Ele vai dizer que a noite escura da alma, ela é necessária para o nosso encontro com Deus, para deixarmos o homem egóico e chegarmos ao homem crístico. Nós precisamos, quantos desertos vocês já não atravessaram numa encarnação? Ou estão atravessando nesse momento? Quantas noites escuras a nossa alma precisou atravessar como passantes? Passamos pelo deserto. O deserto não é destino. O deserto é trajeto, faz parte do trajeto. A noite escura não é destino. A noite escura faz parte deste nosso processo. E é preciso. E por que é uma noite escura ou por que é um deserto? Porque é solitário. É preciso que seja solitário. É uma vivência que só cada qual consegue entender a dimensão e a profundidade desse deserto, dessa noite, né? Mas essa solidão, ela pode ser produtiva, pode ser uma solitude, como ele estava me falando agora há pouco, uma solidão que produz algo de bom. No início é dor, é angústia, é esvaziamento existencial, é como se não sei para onde eu vou, não consigo enxergar caminhos, não é? É preciso refletir. Então, qual que é o convite, gente? Todas as vezes em que estamos no nosso deserto pessoal,
Quando estamos atravessando a noite escura da alma, o convite é: conheça-te, a ti mesmo, é para dentro, não é para fora, né? É muito para dentro. Eu posso olhar para fora para pegar força, para ver as coisas, né, relacionadas àquilo que é sincrônico, que a vida se me apresenta, não é? Mas o convite é: olha para dentro. Quem é você? Quais são suas bênçãos? Quais são seus aspectos luminosos? Quais são seus aspectos sombrios ainda? Quais são suas culpas? Quais são suas feridas? Olha lá o Egito, né? Quais são suas feridas? Quais são suas mágoas? Quais são os seus anseios, suas frustrações? São inconformações ainda com a sua infância? Revisita, ressignifica. Ah, mas não dá para voltar no tempo? Psiquicamente é possível estarmos em qualquer tempo. Teimamos em ficar no futuro, quando aqui é o presente. Teimamos em ficar no passado, quando é mágoa. Ou, não é, quando é saudade, quando é uma nostalgia. Teimamos. Mas o convite da visita ao passado não é para nos instalarmos na cadeira da vítima. Ah, eu fui vítima, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Olha só, pobre de mim. Não. Ou então para atacar: maldito seja, maldita seja, aquele me fez isso, aquela me fez aquilo. O convite do deserto, né? Se a dor nos visita, se a solidão nos visita, o convite é: veja o que você precisa desapegar, porque no deserto não podemos carregar nada. É deserto, né? Para seguirmos na caminhada, dá para ficar carregando barraca, mochila, etc. e tal, né? Vamos demorar para sair, vai ser muito mais difícil. O que eu preciso tirar da mochila que não me vale nada nesse deserto? Só me atrapalha. É preciso tirar da nossa mochila, do nosso coração, as coisas que nos pesam. E por isso 40 anos, às vezes, num deserto, quando poderia ser 40 dias, quando poderia ser muito menos. Mas as pessoas querem sair do deserto se enfiando na tecnologia, não é? Aí faz de conta, imagina vocês com o iPhone 14, sei lá, eu tenho 14, tem, né? Com o iPhone lá no deserto. Adianta? Com aquele calor escaldante acontecendo, a sede, as privações, os animais, depois a noite esfria muito. A gente pode ali se distrair um tempinho, mas não vai dar para fugir do deserto. Estamos vivenciando o deserto. O nosso planeta está passando ainda pelo deserto. Não chegamos na Terra Prometida ainda, né? A cada indivíduo e a comunidade como um todo, comunidade planetária, não é? Não chegamos à Terra Prometida. O planeta ainda não fez esse upgrade total. Vocês sentem como estamos passando, né? Às vezes de forma acelerada, mas estamos caminhando ainda num deserto, porque são tantos sustos. Essa semana que passou, né, as notícias, são tantos sustos que ainda acontecem, a gente fala assim: nossa, né, como se fosse assim, um animal que nos... Uau, ainda estamos no deserto. Mas precisamos passar, não podemos parar. Quando é que a gente para no deserto, gente? Agora aqui falando de coisas práticas, né? Quando a gente se fixa nas notícias ruins, nos medos. Quando a gente se fixa na morte, no medo. Né? Quando a gente repete, né? Aqueles grupinhos que se encontram: ah, você viu, meu Deus do céu, não tem mais jeito. E aí parece que nós vamos nos impregnando de uma mensagem que não tem nada a ver com o que Jesus trouxe, porque Jesus trouxe uma mensagem de esperança, de vida, né? Não de estagnação, o contrário. Então, eu estou falando o tempo todo, gente, do símbolo da Páscoa espírita, se a gente puder chamar assim. Passagem, somos passantes. E qual que é a nossa estrela guia? Jesus, né? Qual que é o nosso grande orientador neste deserto? Jesus. Estamos no deserto, mas Jesus está ali, está guiando, Ele está ali com a gente o tempo todo.
Ele não falou até o final dos séculos? Ele está com a gente, está ali, está guiando, muito bem. E qual que é a mensagem do guia? Força, força, vai e não peca mais. Essa é a mensagem do nosso guia, do nosso mestre. Sigam, não parem. Eu trabalho até hoje, meu pai também. Dentre outras mensagens. E quando nós nos movimentamos dentro do deserto, movimentamos interiormente, neste trabalho, essa reflexão sobre nós mesmos, sim, nós nos transformamos. Por enquanto não há transformação sem deserto. Por enquanto. Para chegarmos na terra prometida, para os hebreus, hoje Israel, né? Para nós o reino, para nós espíritas. O reino de Deus é a terra prometida dentro de cada um, a se refletir no planeta. E a terra prometida, ela vai se dando degrau após degrau, tá? Não é assim, hoje sou humano, saio do Egito, enfrento meu mar vermelho, passo pelo deserto, virei Jesus. Pensou que beleza? Não é. É um degrau após o outro. Então nós elevamos o nível da nossa consciência a cada deserto visitado. Quantos desertos ainda serão necessários? Muitos. Quantos a gente já enfrentou? Muitos. Para que tanto medo, gente? Nós somos PhDs em deserto e mar vermelho, tá bom? Querendo ou não querendo, a vida vem, chega uma hora que ela fala, vai, toma um caldo, mas você tem que ir, não é? Porque vem a doença, porque vem a morte, porque vem o desespero, vem adoecimento mental e vem. É como se fosse um empurrão da vida, você fala, agora você vai. Se não vai com o cajado da fé, você vai tomando caldo, mas vai ter que passar pelo deserto. A preleção de hoje, ela tem o objetivo da gente enfrentar as coisas com a coragem cristã, com a coragem do cristão, né? E não enfrentando no empurrão, né? Como os pais que às vezes jogam os filhos no meio da água para se debater. Não, tá? Nós conseguimos. Tem uma passagem do Evangelho de João que começa lá no capítulo 8, versículo 32, vai até o 34. É um encontro de Jesus com os fariseus, né? Que sempre, né, eram os opositores do cristianismo nascente, né, das pregações de Jesus. Então, Jesus vai dizer para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falou isso para todo mundo, claro, mas eram com os fariseus a princípio que estavam ali. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí os fariseus retrucam. Mas nós somos filhos de Abraão e não somos escravos mais. Não somos escravos. E aí Jesus vai responder, então, todo aquele que continua pecando é escravo do pecado. Olha o símbolo. De novo. Os fariseus estavam falando da escravidão do Egito, da escravidão das algemas físicas. Jesus estava falando das algemas espirituais. Eles não tinham esse campo de compreensão ainda pronto. E o que é pecado? Pecado, em sua origem de palavra, no hebraico é ratá. Pecado significa errar o alvo. Quando a gente não acerta, quando a gente não está indo de acordo com a lei divina, que é o nosso alvo. Então, quando nós erramos o alvo, ou seja, cometemos um crime por conta das nossas ignorâncias, realizamos ações que são disfuncionais, carregamos pensamentos e emoções disfuncionais, sentimentos que não são legais, isso é pecado, ok? Então, somos escravos dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, das nossas crenças, que são muitas vezes limitantes. Era disso que Jesus está falando. Então você solta isso, cuida disso, você vai ter contato com a verdade. A verdade é o amor, a verdade é o equilíbrio, a verdade é a harmonia, a verdade é Deus, a verdade é paz. E você vai estar liberto, você vai estar liberta.
A verdade nos liberta. Verdade sobre nós mesmos. Quando a gente se conhece, a gente pode se libertar. Como é que a gente vai se libertar daquilo que a gente não conhece? Acho tão interessante as pessoas falarem assim: ah, não, mas eu já sei como eu sou. Eu não sei. Às vezes eu me espanto comigo, gente, vocês não têm noção. Eu falo, isso também estava em mim. Às vezes eu falo coisas que eu falo, quem falou isso foi meu pai. Meu pai está dentro de mim. Às vezes eu falo, não, isso quem falou foi minha mãe. Minha mãe falava muito isso, eu repeti. A gente carrega questões transgeracionais dentro de nós. Nós somos muito mais do que a nossa identidade, idade, gênero. Não. Nós somos o inconsciente multimilenar. Como é que você pode achar que você se conhece? Oi? Não. A cada deserto a gente vai se conhecendo mais um pouquinho. Então essa era a má notícia da manhã de hoje. A má notícia da manhã de hoje é: vamos enfrentar muitos desertos ainda para nos conhecermos de verdade e para nos libertarmos de verdade. Não vai ser um deserto só. Mas o convite é: não negue o deserto que é preciso seja atravessado agora. Por isso que eu tenho medo de livros de autoajuda, viu, gente? Eu tenho. Porque o livro de autoajuda, muitas vezes, pode até ajudar, né, numa circunstância ou outra. Mas os livros de autoajuda, em linhas gerais, eles vão dando receita de bolo para você não sofrer, rapidinho. Faça isso, perdoa e será feliz, né? Solte e faça. Não, não é assim que funciona. A coisa é mais complexa. O autoconhecimento é muito complexo. Muitas vezes a autoajuda nos coloca ali numa coisa mais rasa, não tão profunda. Não quer dizer que eu preciso abraçar o sofrimento, viver uma vida de cinzas. Não é isso, gente, que eu estou dizendo aqui. Tá bom? Tá fazendo sentido? Tá mesmo? Então tá bom. Ok. Então, Pêssar, Páscoa e Espiritismo. Falei de vários símbolos, estamos de passagem, precisamos desse movimento para a evolução. Na lápide, no túmulo de Allan Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Olha o movimento, até no túmulo está falando de movimento, vocês percebem? Para deixar claro, olha, o corpo está aqui, está morto, mas ele está em movimento mesmo morto, gente. Vamos pensar. O corpo não está em movimento lá com todos os bichinhos comendo ele está se transformando na terra, vai para o desmanche divino, o desmanche divino vai produzir outros elementos através de um corpo. Ele se transformou, Lavoisier, gente, tudo na vida é movimento. Tudo na vida é movimento. E esse movimento é o quê? O símbolo espírita. Jesus estava encarnado, passou, não é, por toda a situação, pelo julgamento, pela condenação, pela crucificação, e aí do princípio material ele volta e mostra a realidade espiritual. É do material para o espiritual a nossa Páscoa, a nossa passagem. A nossa passagem é da ignorância para a sabedoria, é da estagnação para a vida. Se nós não estamos passando, estamos estagnados. Pega um pouco de água, deixa no cantinho parado. O que acontece? Ali é fonte de morte, não é? A água também tem que estar em movimento. Muito bem. Esse movimento, essa passagem vai nos levar, né? Vai nos retirar. Nós gravitamos aqui, em volta do nosso umbigo, em volta do nosso ego. Eu quero, eu preciso, eu tenho, eu dou, eu. É para sair desse movimento egóico para gravitarmos em torno do Criador, como fala o apóstolo Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é a destinação final dos humanos no final da evolução, e ele responde: gravitar em torno do Criador. Olha que lindo, que poético. Vamos gravitar, ou seja, vamos estar ali, né? Sabendo tudo. A verdade que nos liberta, não é? Muito bem. Tudo
Tudo que eu falei aqui tem a ver com Joseph Campbell, um mitólogo, que ele propõe a jornada do herói, é a mesma coisa. Ele vai falar exatamente isso, através dos mitos e lendas, nós temos o tempo todo um movimento. Tem um herói que está lá na realidade dele, e aí a vida, não é? A realidade fica opressora, fica limitante, tem um chamado, tem outro chamado, que às vezes é a dor, enfim, uma sensação de vazio, e esse herói sai daquela realidade, enfrenta monstros, dificuldades, tem aliados, encontra um mestre. Quando a gente acha que o herói vai morrer, como todas as histórias, não é? Em linhas gerais, aí ele ressuscita, fortalecido, né? Melhor, volta muito mais forte e diferente para a realidade de cotidiano, que vai ser diferente também. Então, todos os mitos e lendas escritos nas diversas culturas, né, na humanidade, trazem o mesmo roteiro lógico. Foi isso que Joseph Campbell descobriu. Foi isso que Jesus mostrou vivenciando para todos nós, sendo que ele nem precisava experienciar tudo aquilo. Por que Jesus experienciou tudo isso? Para nos mostrar que sim, vocês conseguem, né? Eu venho aqui para mostrar, vocês conseguem um dia ser como eu. Nietzsche vai dizer algo muito parecido no livro Assim Falava Zaratustra. Ele vai dizer que nós temos uma metamorfose do espírito. No começo estamos na terra como camelos, olha lá o deserto, né? Como camelos, ele fala, nós carregamos pesos, sacos, temos aquela fase da vida que a gente fala, eu tenho que fazer, né? Eu tenho, porque querem que eu faça. Eu tenho, faz por obrigação, a vida é pesada. Esse é o camelo atravessando um deserto, muitas vezes. E aí, quando é possível, nós nos transformamos no arquétipo do leão, não é? Que é, não, o leão não, eu faço porque eu quero, vai ser a hora que eu quero. Eu mando. Que também não está bom ainda, porque é muito egóico. Até diz Nietzsche, quando nós voltamos para o arquétipo da criança, que é leve, que é pura, que é tranquila, que aceita a vida como ela é. Nietzsche, que era todo pessimista, escreveu isso em Zaratustra. É que tem outras ideias junto, né? Mas é interessante, ele que era, né, avesso às ideias do Cristo, ele vai propor a mesma coisa que Jesus falou. Jesus diz, deixar vir a mim os pequenos, deixar vir a mim as crianças, porque o reino é de quem delas se assemelha. Como a nos dizer, quer ir para a terra prometida do eu? Pense como vive uma criança. Criança não guarda mágoa, ela vive o presente, ela é leve, não é? Quando o ambiente promove isso também, né, gente? Em sua natureza. Ela é alegre. Ela é otimista, ela é esperançosa. E Jesus vai depois acrescentar como uma criança, e é preciso sim, também como um adulto, servir. Estarmos a serviço da vida. Então, meus queridos, para gravar, tá? Passagem, Páscoa, Pêssar. Para sairmos de um lugar para outro, temos que aprender a desapegar. Desapegar de tudo aquilo que nos pesa. Desapegar de tudo aquilo que nos mantém, não é? Aqui, engessados. Quando um barco não precisa mais sair pelo mar, o que a gente faz? Jogamos âncora, não é assim? As nossas emoções disfuncionais são como âncoras, a gente não sai do lugar. Então, desapega do medo, solta a âncora, flui no rio da vida, confia no Pai, confia no fluxo da vida. Lembra daquela passagem? Faz o que é certo, faz o seu melhor. A vida há de prover, porque a vida é Deus. A vida é Deus. Em todas as circunstâncias a vida é Deus, inclusive na morte. Mas se eu não controlar, vou morrer. Você vai morrer de qualquer jeito. Vai morrer. Tudo bem. Controla a sua alimentação, controla o seu sono, controla o que é possível para a vida. Tá? Mas não dá para controlar a morte. Ela é incontrolável. Quando ela precisar se realizar, ela vai vir.
Então solta o medo, solta a angústia, desapega. Desapego é o primeiro grande convite para a gente conseguir seguir no deserto, ou ainda antes, não é? Atravessar o nosso mar vermelho. Conhecer a si mesmo, sempre, sempre. Essa pergunta Kardec também fez aos espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, da famosa questão 619, onde ele vai perguntar: como é que eu faço? Como é que a gente pode fazer, né, para, numa encarnação, evoluir bem, bastante, sabendo que não vamos chegar ainda à perfeição. Mas o que a gente pode fazer? Santo Agostinho responde: olha, já vou-lo disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E aí, como ele é muito querido, né? Agostinho ainda dá o exemplo dele mesmo. Olha, na encarnação que eu mais acelerei, ou seja, que eu passei mais rápido pelos meus desertos, né, e atingi os meus objetivos, todos os dias, antes de dormir, eu me perguntava: o que eu fiz hoje foi útil? Foi bom? Foi verdadeiro? E aonde eu não pude ser bom, vou tentar ser bom amanhã. Falhei, vou tentar não falhar amanhã. O que ele diz para nós é disciplina, tenham disciplina no autoconhecimento, sem colocar tanto pó de arroz, né, tantas máscaras. Tenham coragem, enfrentem esse mar vermelho, olhem para dentro. Hoje o que eu fiz não foi legal. Isso dói, né? A dor da culpa, ela é uma dor expiatória, dói. Mas ela é maravilhosa, se a gente não ficar no remorso, se a gente for para a reparação, que é uma possibilidade depois da culpa. Eu senti que eu errei. Tá, ok? Aprendi, beleza? Vamos adiante. Essa é a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo não é a mensagem do remorso, é a mensagem da reparação. Vai e faz diferente. Né? Confiar é sobre fluir, sobre... né? Deus, está doendo. Deus, estou no deserto. Tá, mas eu confio. Se eu estou aqui, algum propósito tem. Eu confio. Eu não sei explicar ainda, não consigo ver, mas eu confio. Né? E junto eu vou relevando ofensa. Tá acontecendo isso? Tá, aconteceu, que chato. Ontem aconteceu várias coisas muito difíceis. Tá, aconteceu. Já ficou, já não está acontecendo hoje. Então, vamos soltando mais rápido. O quanto mais rápido a gente soltar, melhor para nós. Dá para dar mais passos, não é? Solta, para quê? Ficar pegando em picuinha. Porque ele falou, sei lá, né? Porque ela disse, porque não ama. Gente, tem muito amor, não pega no pequenino. Né? Que teimosia que nós temos, né? Servir incessantemente no jantar de Pêssar, Santa Ceia, para nós, né? Era um jantar judaico de Pêssar, Santa Ceia. Então Jesus parte o pão ázimo, todo aquele símbolo que eu falei, né? A erva amarga, o ovo, que também é símbolo de renovação, que está na mesa dos judeus. Tinha tudo aquilo ali no jantar da Santa Ceia, no jantar de Pêssar. Qual foi a mensagem do Cristo? Judas, se você tiver que fazer, você faz, ok? Aí começa, quem é o maior dentre nós? Na verdade, o maior dentre vocês é aquele que mais servir. Jesus se abaixa com uma bacia e começa a lavar os pés dos amigos. Como a dizer, vocês querem soltar a escravidão real? Sirva, seja o menor, esteja a serviço da vida, a serviço de Deus na terra. Isso é libertador. Esse é o símbolo de Jesus no jantar de Pêssar, um pouco antes da crucificação, né? Curar as feridas, já repeti, perdoar, perdoar, perdoar. Por enquanto nós vamos falar em perdão aqui. Mas Deus queira, a gente não precise nem falar mais sobre perdão. Sabe por quê? Há de chegar um tempo, e vai chegar, como foi com Cristo e como é com Ele, em que Ele jamais se ofenderia. Esse é o nosso grande objetivo. Nosso objetivo ainda é perdoar, porque nós estamos ainda numa faixa baixa da nossa evolução. Somos espíritos muito imperfeitos. O nosso objetivo não é nem perdoar maior.
O perdão é passagem, gente. Estamos de passagem. O nosso objetivo é jamais nos ofendermos, jamais nos melindrarmos. Encontrar a riqueza na dor. Esse exercício é essencial, né? Eu sofri, eu estou sofrendo, tá? Ah, mas olha só, mas agora eu vejo coisas que eu não via. Agora eu já consigo ter mais paciência. Ah, adquiri essa outra virtude aqui, estou um pouco mais humilde. Isso é encontrar riqueza na dor e não se fixar apenas no meio copo vazio, não é? Tem uma frase lindíssima num livro lindíssimo chamado O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Ganhou o Oscar, esse curta-metragem, o livro é bárbaro. E tem uma frase nesse livro em que o menino pergunta para a topeira: você acha que o copo tem que ser meio cheio ou meio vazio? E a topeira responde: graças a Deus que eu tenho um copo. Não importa se ele está vazio ou cheio, ou seja, não importa se é deserto ou se eu não estou no deserto, importa que eu tenho a vida, que eu existo, que eu consigo prosseguir. É isso, eu tenho o copo. O copo é a vida. Às vezes ela está mais cheia, às vezes está mais vazia. Faz parte, né? Mas a bênção é o copo. Agradecer. Agradecer inclusive o Egito, né? Agradecer o Mar Vermelho, agradecer o deserto e agradecer porque a terra prometida é o nosso destino. É o nosso destino. Nós estamos de passagem, é uma Páscoa infinita. Vai ser finita quando a gente chega lá, gravitar, não é? Em torno do Criador. Então agradecer o quê? Tudo. O processo e o destino. Tudo. Porque se estamos em processo, foi porque em algum momento de profundo amor Deus nos criou. A gente podia nem existir, né? Deus nos criou. E o nosso destino é maravilhoso. Eu não sei traduzir em palavras o nosso destino, eu não sei. É uma experiência, não dá para... É pobre a linguagem. O nosso destino é maravilhoso. E o processo também é muito importante e maravilhoso porque nos impulsiona à terra prometida que é o reino. E finalizando, meus queridos, uma frase de Emmanuel está lá no livro A Caminho da Luz, que eu gosto muito também, né? Que é um livro cheio de esperanças, muito lindo, de Emmanuel. Ele vai dizer que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. É preciso ser humilde para confiar em Deus, é preciso ser humilde para agradecer a Deus todos os processos, é preciso ser humilde para reconhecer a passagem como necessária, é preciso ser humilde para entender que nada nos visita sem um propósito útil, bom. É preciso ser humilde, porque o nosso ego vai dizer: não, eu não merecia isso, isso é uma injustiça, né? Não pode. Isso é coisa do orgulhoso, né? O humilde sabe que se a experiência se apresenta, não errou de endereço. A experiência se apresenta no endereço certo, no tempo certo, sempre. Ok? Então, humildade é a grande chave para as demais virtudes, sem sombra de dúvida. Humildade é a primeira colocação de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, porque tem todas as bem-aventuranças, né? E aí, gente, lembrando, né, na reflexão espírita, o Evangelho não termina na cruz. O Evangelho não finaliza na morte. Não. Imaginou se fosse assim? Jesus morre, todo mundo chora, acabou. Dende, fim. Não. Quando que o Evangelho finaliza? O Evangelho termina depois que Jesus aparece 12 vezes. Depois que ele fala para 500 na Galileia. Depois que ele diz: a vida continua. Não é morte, é vida. O Evangelho é esperança. O Evangelho é vida. Páscoa é isso também, não é? Certeza de que a vida triunfa
por mais que o deserto nos mostre morte. Faz sentido? Que bom, meus queridos. Eu agradeço de todo o meu coração, né, a atenção, a presença de vocês numa data tão especial, né? Vocês vieram até aqui. Me sinto abraçada, me sinto amada também, né? Pela confiança que vocês depositam nas palavras. Então que a gente possa se abastecer na mensagem do Cristo e seguir passando, né? Passando. Que Deus nos abençoe. Obrigada.